Seara. Seu churrasco fica ainda melhor com Seara. Oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Véspera do Enem. Estudantes fazem revisão e traçam estratégias para os 2 dias de prova. O ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, e a apresentadora de TV, Bela Gil, são nomeados para a equipe de transição do governo. A ex-deputada Flor de Lis e outros 4 réus são interrogados no julgamento da morte do pastor Anderson do Carmo. Ucranianos festejam a retomada da cidade de Kherson após a retirada do exército russo. A série sobre a Copa do Mundo mostra a semelhança entre o trabalho dos atacantes e o dos pescadores. Fãs chegam até de outros países para o show de despedida de Milton Nascimento amanhã em Belo Horizonte. O Jornal Nacional está começando. Seara. Seu churrasco fica ainda melhor com Seara. Oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Véspera do Enem. Estudantes fazem revisão e traçam estratégias para os 2 dias de prova. O ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, e a apresentadora de TV, Bela Gil, são nomeados para a equipe de transição do governo. A ex-deputada Flor de Lis e outros 4 réus são interrogados no julgamento da morte do pastor Anderson do Carmo. Ucranianos festejam a retomada da cidade de Kherson após a retirada do exército russo. A série sobre a Copa do Mundo mostra a semelhança entre o trabalho dos atacantes e o dos pescadores. Fãs chegam até de outros países para o show de despedida de Milton Nascimento amanhã em Belo Horizonte. O Jornal Nacional está começando. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva faz avaliação médica de rotina antes de embarcar para a cúpula do clima da ONU no Egito. Exames mostram inflamação na laringe por esforço vocal. Lula deve ser destaque na segunda semana da COP27, com pelo menos 10 convites para reuniões bilaterais. Banco Interamericano de Desenvolvimento confirma a candidatura do brasileiro Ilan Goldfein para a presidência da instituição. Covid-19, cidade de São Paulo começa a vacinar crianças menores de 3 anos com comorbidades. E a Copa do Mundo, Tite e jogadores que atuam no futebol brasileiro embarcam para a Itália, onde começam a se preparar para o Catar. Boa noite, este é o Jornal da CNN ao vivo, na TV, no YouTube e no Prime Video. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, passou por uma bateria de exames de rotina hoje no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Na segunda-feira, Lula viaja para o Egito para participar da COP27, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. A Carla Chaves é quem traz todos os detalhes para a gente. Boa noite, Carla. Boa noite, Kenzo. Foi um exame realmente, um grande check-up pós-corrida eleitoral e pré-viagem para o Egito. Ele já estava ali no momento de fazer, porque é bom lembrar, o presidente eleito Lula teve câncer em 2011, então esses exames fazem parte da rotina dele. Agora, hoje passou pelo ecocardiograma para verificar como é que está o coração, fez também angiotomografia e o PET scan, que é uma espécie de rastreamento nas células para saber se tem alguma célula cancerígena presente. E, de acordo com o Dr. Roberto Calil, que é o cardiologista de Lula há anos e acompanhou todos os exames de perto, deu tudo certo, a saúde dele está muito boa, ele está liberado para viajar para o Egito. A única coisa que foi detectada foi uma inflamação na garganta, muito provavelmente em decorrência do esforço vocal que ele teve aí durante o período de campanha, né, com muitos discursos, mas isso definitivamente, de acordo com o Dr. Roberto Calil, não preocupa, nada que o repouso vocal, depois que ele cumprir toda a agenda no Egito, não resolva. Volto com você. Obrigado, Carla, pelas informações. E na conferência da ONU sobre a crise climática, Lula terá encontros bilaterais com líderes internacionais, como, por exemplo, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. A ex-ministra do Meio Ambiente e deputada federal eleita, Marina Silva, que está na COP27, defendeu a criação
de uma autoridade para acompanhamento das ações contra as mudanças climáticas no Brasil. A equipe de transição continua negociando aí o texto da PEC que visa abrir espaço no orçamento para 2023 para o auxílio de R$ 600. A proposta ela deve ser apresentada aos líderes do Congresso na quarta-feira. Vamos falar com o Nolan Robertos, que traz os detalhes agora sobre as nomeações que já saíram. Nolan, boa noite. Boa noite para você, Kenzo. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da CNN, falando sobre a PEC deve ser apresentada, então, na próxima quarta-feira ao Congresso, exatamente no dia que o vice-presidente eleito, coordenador dessa equipe de transição, Geraldo Alckmin, retorna a Brasília. Ficam aqui em Brasília a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e também o senador Wellington Dias, que é o responsável por orçamento, senador eleito pelo Piauí, Wellington Dias, do PT, ele que é o coordenador de orçamento. O que está de impasse ainda? Por que essa PEC ainda não foi apresentada? Porque o conselho dessa equipe de transição, que reúne 14 partidos aliados ao PT, eles estão em um impasse. Eles não sabem se esse valor de 175 bilhões de reais acima do teto de gastos deve ser apresentado nessa PEC como um valor permanente para todos os anos ou apenas para o ano que vem. Há quem defenda que deva ser apresentado para todos os anos de maneira permanente para que dê certa previsão ao mercado. Outros já acreditam que deveria ser apenas para o ano que vem. É esse o impasse, então na próxima quarta-feira isso deve ser apresentado. Sobre nomeações, Kenzo, que você disse aí também, hoje saiu no Diário Oficial da União o nome da filha do cantor Gilberto Gil, a apresentadora Bela Gil, ela que deve fazer parte do grupo temático de desenvolvimento social e combate à fome. Ela foi às redes sociais, se disse honrada, e além do nome dela, também outros 44 nomes também foram anunciados no Diário Oficial da União. Na segunda-feira, mais nomes. Até agora são 31 grupos temáticos que devem fazer parte dessa equipe de transição. Até agora, 8 foram anunciados. Ainda falta bastante. Eu volto ao estúdio com você, Kenzo. Valeu, Nolan. Obrigado pelas informações. E um levantamento elaborado pelo economista e estrategista da Monte Capital, o Marcelo Cipriano, mostra que o gasto fora do teto no governo Lula em 2023 pode ser 83% maior do que em 2022. A repórter Danúbia Braga traz os detalhes. Esse esboço inicial da proposta feita pela equipe de transição do governo Lula permite uma licença para gastar 175 bilhões de reais extra no orçamento de 2023. O levantamento elaborado pelo economista e estrategista da Monte Capital, Marcelo Cipriano, mostra que os gastos acima do teto programado pela equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está em 108 bilhões de reais a mais do que o extra projetado para esse ano, um aumento então 83% acima do de 2022, que estão em 130,2 bilhões de reais. De acordo com a pesquisa, se a gente contabilizar os gastos que estão fora do limite previsto na Emenda Constitucional 95, o próximo governo vai extrapolar 238 bilhões de reais do orçamento. Se considerada apenas a PEC da transição, o valor é de 175 bilhões de reais. Marcelo Cipriano também explica que do total dos gastos do teto previsto na PEC da transição, cerca de 55 bilhões de reais seriam para manter o Auxílio Brasil de R$ 600. O restante, de 120 bilhões de reais, seria para arcar com adicionais que estão sendo propostos. O economista mostra que essa licença para gastar, além do teto de 175 bilhões de reais que está sendo proposto, representa um crescimento real de 7% no gasto total. Para ele, jogar a conta para o governo anterior não funciona. Nas palavras dele, analisando o cenário do governo atual, como o gasto sujeito ao teto está em 75% do limite, está desacelerando entre outubro a dezembro, porque tem um pagamento de precatório. Além disso, Cipriano também ressalta que nesse ano o gasto extra-teto também desacelera, pois há outros componentes que contribuíram para isso, como a entrega do Campo de Marte e o repasse da Eletrobras. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, aceitou a nomeação de Ilan Goldfein, feita pelo governo brasileiro, para que ele concorra à presidência da instituição.
A nomeação dele foi alvo de polêmica após Guido Mantega, que integra a equipe de transição de Lula, enviar uma carta a outros países pedindo que a eleição fosse adiada. Ilan foi um nome indicado pelo governo Bolsonaro. O repórter Pedro Nogueira traz todos os detalhes para a gente. Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, encaminhou carta ao BID solicitando que o nome de Ilan Goldfein não fosse acatado. Ele também pediu o adiamento das eleições, que estão marcadas para o dia 20 de novembro. Fontes que tiveram acesso à carta de Guido Mantega afirmam que ele diz falar em nome do novo governo e que o presidente eleito gostaria de indicar um novo candidato. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirma que o partido não pediu a Guido Mantega que fizesse essa solicitação, mas que seria de bom tom adiar a eleição do BID. O banco se pronunciou por meio de nota e diz que não há previsão de adiamento das eleições. São 5 candidatos. Ilan Goldfein concorre com pessoas da Argentina, Trinidad e Tobago, México e Chile. A indicação de Goldfein foi feita pelo ministro da Economia de Bolsonaro, Paulo Guedes. O banco é formado por 48 países membros e faz a gestão de 12 bilhões de reais em empréstimos para governos da América Latina. De Brasília, Pedro Nogueira. Sábado, 12 de novembro, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Conferência da ONU sobre mudanças climáticas completa uma semana com muita discussão, nenhuma resolução e aumento dos protestos. Ex-ministra e deputada eleita Marina Silva diz que o Brasil quer assumir papel de liderança na questão ambiental. Presidente eleito Lula passa por exames médicos antes da viagem para a COP27 no Egito. Os 3 maiores países com florestas tropicais do mundo querem uma aliança nos moldes da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Entrevista da semana. Na véspera do Enem, Priscila Cruz, presidente da ONG Todos pela Educação, fala sobre o desmonte no ensino público. Reportagem especial. Você vai ver como indígenas se arriscam como guardiões da floresta nativa no Maranhão. Olá, boa noite. Na bancada deste sábado, nós recebemos o advogado João Santana e o cientista político Matias Alencastro, pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Boa noite, Matias. Boa noite. Boa noite, João. Obrigada pela presença. Boa noite. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. O Brasil não vai mais operar no campo da chantagem ambiental, disse hoje a deputada federal eleita Marina Silva na COP27, a Conferência da ONU para o Clima, que acontece no Egito. A primeira semana do evento está chegando ao fim com muitas discussões, nenhuma resolução e aumento dos protestos. Os protestos começaram com a caravana climática africana. Os manifestantes pedem recursos para o continente se adaptar às mudanças climáticas. O eco dos protestos chegou aos jovens, do lado de fora da COP27. E dali a pouco, o grupo já estava todo reunido e ficava cada vez maior. Taxem os ricos, parem com os combustíveis fósseis, paguem pelas perdas e danos, pediam os manifestantes. Não estamos afundando, estamos lutando, dizem os moradores das ilhas do Pacífico, ameaçadas de inundação pelo aquecimento global. É uma demanda de pelo menos 30 anos, disse a ministra do Meio Ambiente das Ilhas Maldivas. Mas ao menos agora há negociações, o que nunca tinha acontecido antes. Para quem esperava grandes resoluções na primeira semana da COP27, a ministra do Meio Ambiente do Egito, anfitriã da conferência, lembrou que as ações concretas são anunciadas apenas nos últimos 2 dias do evento, depois de muita discussão. Metas globais de aquecimento, de emissão de gases, de compensações e ajuda aos países mais pobres são alguns dos temas
principais. O enviado especial dos Estados Unidos, John Kerry, reconheceu que há muito a fazer, começando pela retomada das conversas com a China, já que os dois são os maiores poluidores do planeta. E o Brasil pode ter um papel importante nessas negociações. Há uma expectativa pela chegada, a partir dos próximos dias, dos governadores da Amazônia e também na próxima semana do presidente eleito Lula. Provavelmente eles farão algumas falas sobre conservação. Quem já está na COP27 é a deputada federal eleita Marina Silva, que antecipa a agenda climática do governo Lula. Segundo a ex-ministra do Meio Ambiente, o país vai assumir papel de liderança nas questões climáticas e não vai mais operar no que chamou de campo da chantagem. O Brasil tem uma meta de reflorestar algo em torno de 12 milhões de hectares com florestas nativas. Isso tem um potencial, do ponto de vista ambiental, muito grande, importante para o enfrentamento da mudança climática, porque é um mecanismo de sequestro e estoque de carbono. Mas o Brasil não condiciona a sua ação para proteger as suas florestas a que nos paguem para fazer isso. O governo anterior sempre dizia que, para proteger as florestas, os povos originários, ele precisa que nos paguem. O Brasil já mostrou que pode fazer isso com seus esforços próprios. O Banco Interamericano de Desenvolvimento confirmou a eleição para escolher seu novo presidente no próximo dia 20. Nessa sexta-feira, o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, que faz parte da equipe de transição de governo, havia pedido o adiamento da eleição. Ele queria impedir a candidatura do ex-presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Mantega alegou que o governo eleito queria um candidato mais competitivo e que o nome indicado por Bolsonaro não foi negociado com outros países que integram o Banco Interamericano. Em nota, o BID afirma que o regulamento da eleição não prevê o adiamento. O novo presidente ficará no cargo por 5 anos e será responsável pelos principais financiamentos para o desenvolvimento da economia de países da América Latina e do Caribe. O inglês George Russell da Mercedes vai largar na frente no GP São Paulo de Fórmula 1. Sainz é o segundo e Hamilton o terceiro. Você tá louco, Russell? Vence a corrida sprint aqui em Interlagos. Falando em Hamilton, tem entrevista especial com o inglês mais brasileiro das pistas. De celebridades aos anônimos, o show da torcida nos camarotes e na arquibancada de Interlagos. Destaque na Fórmula 2, Enzo Fittipaldi entra para a academia de pilotos da Red Bull e fica mais perto da principal categoria do automobilismo. Livros e apostilas de lado, na véspera da primeira prova do Enem, a hora é de relaxar e se divertir. Nome do futuro ministro da Fazenda só deve ser anunciado na volta de Lula da viagem ao Egito, onde participa da COP27. Com vitória no Arizona, democratas ficam bem perto de manter maioria no Senado americano. Show com nomes famosos do forró termina em tiroteio e correria. Uma pessoa morreu e 9 ficaram feridas. Não arrisque a vida por um like. É a campanha dos Bombeiros do Rio contra a moda das fotos em locais perigosos. Mega promoção para inaugurar loja de roupas atrai multidão ao shopping e o resultado não poderia ser outro. Mais de 12 mil torcedores vão assistir a Copa no Catar em navios hotéis de alto luxo. E você vai saber como é a vida de mordomias no maior deles. No Memória Band, os 80 anos de Paulinho da Viola, um gênio da música brasileira. Canto pra dizer que no meu coração o Jornal da Band está no ar. São mais ondas de uma paixão. Ele não é mais abrigo de amores perdidos. É um lago mais tranquilo, onde a dor não tem razão. Nele Boa noite. Fim de semana de Fórmula 1 no Brasil com o GP São Paulo. É por isso que a gente vai direto para Interlagos para mostrar tudo o que rolou neste sabadão. A equipe do presidente eleito Lula trabalha para fechar acordo com o Congresso sobre a proposta que deixa o Bolsa Família fora do teto de gastos.
Túlio Amâncio. As negociações seguem até quarta-feira. Diante das críticas à proposta de retirar de forma permanente o Bolsa Família do teto de gastos, veio o recuo. Agora falta definir o prazo para a saída do programa da regra fiscal. A base bolsonarista só topa a medida se for por um ano. A equipe de Lula quer por todo o mandato do petista. Se tem pessoas passando necessidade, se isso não se resolve em 2023, por que a cada ano tem que criar tensão para poder discutir, não é, se aprova ou não uma PEC? A PEC da transição será usada para garantir o pagamento de R$ 600 mensais do benefício, além de bancar mais R$ 150 por criança de até 6 anos. O custo total será de 175 bilhões, que ficariam fora do teto de gastos. Como o orçamento do ano que vem prevê 105 bilhões de reais para o auxílio de R$ 400, a ideia é destinar esses recursos para a farmácia popular, aumento da merenda escolar e investimentos em obras. Para Lula pagar os R$ 600 já no primeiro mês de governo, a PEC precisa ser aprovada na Câmara e no Senado em pouco mais de um mês, antes do recesso parlamentar. O tempo é curto. Por isso, Lula e Alckmin tentaram estreitar a relação com os presidentes das duas casas nos últimos dias. Ou é entendimento, ou é entendimento. Não é? Se não for assim, não passa. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Rede TV News. Julgamento da ex-deputada Flor Delis e de mais 4 réus deve terminar nos próximos dias, aliás, nas próximas horas no Rio de Janeiro. Já são 5 dias de depoimentos sobre a morte do pastor Anderson do Carmo. E você vai ver também. Uma pessoa morreu e 9 ficaram feridas durante um tiroteio num show de forró no Piauí. 2 aviões militares se chocaram durante o show aéreo em Dallas, nos Estados Unidos. Também nos Estados Unidos, vamos mostrar como estão as eleições de meio de mandato. A disputa entre republicanos e democratas segue bastante acirrada no Senado. E tem ainda o futebol. Última rodada do Brasileirão começa com despedida de 2 craques do Flamengo. Essas e outras notícias você vê no Rede TV News, depois de um rápido intervalo. O julgamento da ex-deputada federal Flor Delis e também de outros 4 acusados da morte do pastor Anderson do Carmo entrou na fase final. Hoje os réus foram interrogados no tribunal do júri de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro.